Seja muito bem-vindo, doutora, seja muito bem-vindo, doutor. Você acabou de chegar no segundo episódio do Papo de Aprovado, podcast aqui da mentoria que vai entrevistar os nossos aprovados e mentores para ir lá no fundo conhecer toda a trajetória que eles tiveram e que você, vestibulando, precisa conhecer até a aprovação deles em medicina, para você tirar os principais insights, se motivar, porque isso é muito importante. A motivação importa sim e muito, e aprender principalmente com os erros que eles cometeram e que os nossos mentores vão estar nessas entrevistas realmente buscando, sabe, se aprofundando para detalhar e passar para você. Esse episódio agora é com a nossa ex-aluna aprovada em medicina e hoje mentora aqui na M, Duda Torres, que passou para a UFRN no seu segundo ano de cursinho. Mais uma vez entrevistada por TT, nossa mentora antigaça desde 2020, a nossa mentora mais antiga aqui da M, tá? E que está até hoje no nosso time de mentores, mentora que faz medicina lá na UFPE, tem uma história maravilhosa. Se você não conhece a TT ainda, vai poder aproveitar e conhecê-la nesse vídeo, tá? E claro, sair aprendendo tudo sobre a história de Duda Torres, que vai te ajudar muito na sua preparação. Vai pro vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve, tem muito conteúdo bom. Como eu sempre falo, curte pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo é de qualidade, ou assim, não é um conteúdo simples de produzir, realmente é algo que a gente elabora muito bem, tem um roteiro muito bom, os nossos mentores chegam muito bem direcionados pra poder extrair o máximo do aprovado nessa entrevista. Então vai lá, aproveita e curte aqui pro YouTube saber que esse vídeo é de relevância, tá certo? Valeu, tamo junto, até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou TT, sou mentora aqui da mentoria, acredito que vocês já me conheçam. Eu tô aqui com uma convidada super especial, a Duda, ela vai já se apresentar, e a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela, sobre a história dela, sobre pontos interessantes que ela pode trazer aqui para vocês nessa gravação, certo? Para dar uma estimulada aí nesse ano, 2024 está começando agora, estamos aí provavelmente no primeiro mês de preparação de muitos de vocês, e com certeza ouvir um pouco sobre pessoas que já passaram por tudo isso pode ser um grande diferencial, né. Então preste atenção nesse vídeo, escutem os detalhes da história da Duda, porque eu acho que o mais interessante é como a gente consegue se identificar com pessoas que tiveram problemas semelhantes aos que muitas vezes nós temos e conseguiram superar esses problemas, né. Então, para começar, eu queria, Duda, que você se apresentasse, quantos anos você tem, onde é que você estuda, né, onde é que você foi aprovada aí, uma Mediciner, né, que período você está, e mais ou menos como é que foi essa sua preparação, quanto tempo de cursinho você fez, né, conta aí pra gente como é que foi. Eu tenho 21 anos, eu sou de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, mas atualmente eu estou fazendo medicina na UFRN, lá no campus de Natal. E eu sou ex-aluna aqui da mentoria e atualmente eu sou mentora aqui também, né? Eu passei 2 anos no cursinho, e esses 2 anos foram com a mentoria, mas assim, mudança de mentalidade total. Terminei o primeiro período agora, estou no segundo. E a mudança de mentalidade, assim, que a gente vai tendo dentro do cursinho e todos os estereótipos que a gente vai quebrando aqui dentro da mentoria são, assim, uma virada de chave muito grande para nossa aprovação em medicina. E foi uma coisa que eu consegui trabalhar muito bem aqui dentro. Quando eu estava iniciando nesse mundo de cursinho, às vezes a gente, no geral, quer abraçar o mundo, né? Quer testar todas as possibilidades, quer testar todos os cronogramas, todos os macetes, tudo. E a gente acaba ficando muito confuso com todas essas opções e todas essas maneiras diferentes e acaba não desviando a atenção do que realmente importa, do que realmente é certo. E aí a gente acaba ficando exausto por conta disso, de tanto mudar de opção, estar tá sempre pensando que outra pode ser melhor e pode ser mais rápida até, a gente quer muito cortar os caminhos também. E aqui dentro eu aprendi a realmente valorizar o que importa, a valorizar a qualidade de vida que a gente tem durante essa preparação, a valorizar o estudo mais eficiente, tanto de questão em prática, colocar em prática o que você tá estudando ali para conseguir fixar melhor, quanto a maneira de se sentir mesmo enquanto você está estudando, assim. Enfim, são inúmeras coisas que ajudaram a ter uma preparação muito melhor aqui. Isso é uma coisa que você trouxe, é muito interessante, né, uma coisa até que a gente fala, que hoje, na tentativa de se vender muito, né, porque de certa forma, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que no fundo todo mundo sabe o que precisa ser feito, né, se você for parar para pensar, todo mundo sabe: "Ah, precisa estudar", tá, mas a maneira como se faz isso, as circunstâncias em que eu faço isso, então qual é o meio em que eu tô, qual é a maneira como eu estou, tipo assim, se eu estou bem para fazer aquilo, se eu não estou bem para fazer aquilo. Essas são as coisas que fazem diferença. E aí, na perspectiva de tentar vender isso,
de que é só estudar, de que nós vamos estudar, as pessoas acabam criando umas teorias super mirabolantes e umas técnicas muito aleatórias. Tem uma coisa que pode ser muito simples, sabe? E eu acho que talvez isso seja o que a mentoria traga mais como choque de realidade. Tipo assim, gente, é tão simples, que é tão difícil de ver, sabe? E às vezes é tão difícil enxergar que uma coisa tão simples é capaz de transformar tanto a vida da pessoa, que realmente é difícil acreditar. Só que a gente tem esses exemplos que mostram que, de fato, aquele feijão com arroz, né, como o Pedro sempre fala, de fato impulsionam muito a gente. E aí, Duda, uma coisa que você trouxe foi que você teve uma mudança de mentalidade muito grande, né? Pelo que eu entendi, foi do ensino médio, né, pro cursinho. Como é que foi essa transição para você? Como é que você saiu do seu ensino médio para ir para o cursinho? Como é que foi essa mudança, assim, esse processo para você? Eu acho que quando a gente está nesse meio tempo, assim, de sair do ensino médio e ir para o cursinho, a gente acaba ficando um pouco vulnerável, assim, a essas informações que jogam para a gente do que a gente precisa fazer, de qual faculdade você vai fazer, e agora já escolheu o seu curso, não escolheu, já fez o Enem para valer, como é que vai ser? E aí você acaba realmente ficando um pouco confuso e um pouco perdido do que fazer, que caminho seguir. E aí, quando eu entrei no cursinho, eu estava assim, bem. Eu era uma pessoa bem matura, na verdade, eu não sabia muito bem tecer minhas prioridades e colocar isso como plano, como meta e fazer ali o que fosse preciso. Eu testava muita coisa de aplicar uma coisa eficiente de fato, eu não conseguia fazer uma escolha e trabalhar nela assim por muito tempo. E aí, depois que eu entrei na mentoria, eu comecei a incorporar de fato a metodologia aqui, porque às vezes o pessoal acha que é só entrar e aí vai estar tudo resolvido, vai dar tudo certo, porque você já entrou e você tem o seu mentor e pronto, vai ser mil maravilhas agora. Mas não. Você tem que realmente conhecer a metodologia e aplicar. E aprender de fato para você colocar no seu dia a dia e confiar no que você está fazendo. E saber que aquilo ali não adianta só você fazer a mentoria com o mentor e pronto. Você tem que pegar, você tem que aplicar e você tem que fazer isso constantemente, todos os dias ali. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, porque a gente sabe que é um conjunto da nossa rotina, não é só também sentar e estudar, mas se você não tiver um sono de qualidade, você não vai ter um estudo bom. Se você não tiver uma alimentação, praticar uma atividade física, você não vai conseguir render tão bem. Então, todo esse conjunto da obra é muito difícil de se enxergar nesse meio tempo, assim, de cursinho, de ensino médio para cursinho, quando você está ainda meio verde, meio maturo, e mais vulnerável a muitas informações que chegam até a gente sobre cursinho, né? É bastante difícil enxergar esse conjunto da obra no começo, mas à medida que o tempo vai passando e você vai realmente quebrando a cara ali no meio naquele meio do cursinho, em simulados que vão dando errado, em assuntos que você não vai rendendo tão bem, aí você vai começando a enxergar que realmente é muito além do só estudar, ou muito além de só contratar um mentor para te ajudar ali. Você tem que se esforçar de fato. E isso é uma coisa que vai abranger muitas vertentes assim na sua vida. Com certeza. É muito legal isso que você disse, assim, eu acho maravilhosa essa fala, porque as pessoas vão ver esse vídeo, não são só da mentoria, e aí, saindo um pouco da mentoria também, a gente aplica essa fala aos grandes cursinhos. O fato de eu estar matriculado num grande cursinho não me coloca como uma pessoa que vai ser aprovada, se eu não aproveitar as ferramentas que aquele lugar me proporciona, inclusive isso dentro da universidade. Eu posso estar na melhor universidade do planeta Terra, mas se eu não aproveito as oportunidades que ela me dá, as ferramentas que ela me oferece, daquilo ali não vai valer nada, sabe. Eu achei essa fala extremamente interessante. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, você disse que fez 2 anos de cursinho, né, e nesses 2 anos você esteve acompanhada pela mentoria. Mas o que foi que fez você entrar na mentoria? Tipo, você trouxe esse contraste, né, de mentalidades que você tinha, mas o que foi que fez você perceber que você precisava de um acompanhamento assim? E por que que você escolheu o da mentoria na época? Como foi que você pensou assim? Uhum. Essa ideia da mentoria, na verdade, surgiu quando eu estava conversando com um amigo meu sobre Enem. A gente tinha acabado de passar por
um lançamento de notas e ia começar o SISU e a gente estava assim bem desanimado, porque tanto ele quanto eu não tínhamos muita chance assim de passar em medicina naquele ano. E aí ele falou que tinha conhecido a mentoria e tinha gostado bastante da metodologia deles e fui procurar, né, para saber do que se tratava e qual era a proposta. E aí eu dei de cara assim com uma coisa bastante diferente da proposta de outros cursinhos, que era todo esse trabalho em cima dos simulados que a gente tem aqui, que era uma coisa que eu não tinha costume muito na época de fazer. Eu fazia, mas uma coisa assim bem tanto faz, eu fazia e não corrigia, deixava lá, fazia por fazer. E aí eu vi que aqui tinha na M, né, tinha um trabalho muito maior em cima dos simulados, uma coisa bem mais detalhada, robusta, específica. Eu fiquei curiosa assim, para conhecer. E eu fui lendo sobre, fui vendo vídeos sobre do pessoal aqui, fui vendo lives antigas e fui conhecendo melhor a metodologia. E aí eu enxerguei ali uma coisa que comparando a metodologia da mentoria com a minha rotina, que eu estava fazendo no dia a dia, para estudar, eu achei ali um ponto que realmente eu estava errando e aqui eu podia ajudar, que era justamente esse ajuste de rotina e de prioridades que eu não estava conseguindo organizar, não só por falta de conhecimento assim do que eu precisava fazer, mas até por falta de estratégia, assim, de onde colocar cada coisa, quando a prioridade é uma coisa e quando não, como fazer isso da melhor forma possível. Então, foi uma coisa que me despertou muita curiosidade, assim, de conhecer a mentoria e de realmente colocar a metodologia em prática para ver o que acontecia, já que eu estava enxergando esse ponto fraco na minha rotina. E aí foi uma coisa, na verdade, esse erro que eu falei aqui da gente entrar e já pensar que vai dar tudo certo foi uma coisa que eu passei, porque eu entrei aqui e aí eu comecei a conhecer a metodologia, comecei a aplicar, mas eu ainda não confiava 100%. Eu tava assim, eu molhava o pezinho só na água ali, e ficava, mas será? Aí eu ia procurava outra coisa, procurava é, a opinião da outra pessoa, de outro professor, e aí foi uma coisa muito confusa, muito misturada. Eu não tirava um tempo para mim, por mais que a minha mentora dissesse: olha, esse tempo aqui você descansa, depois você volta a estudar, esse final de semana aqui não tem necessidade de você estudar se você, sei lá, vai viajar com a sua família. Você pode pegar isso depois e colocar em dia depois. Só que, para mim, eu dizia: tá bom, beleza. E depois eu não fazia nada do que ela tinha proposto, porque eu não conseguia confiar 100%. E aí acabou que eu fui reprovada mais um ano. E aí eu falei: não, se eu for tentar de novo esse ano, é para tentar, assim, entrar de cabeça e fazer tudo do jeitinho certo e confiar de verdade na metodologia. E aí foi justamente essa mudança que me fez ser aprovada. Eu passei de deixei de ver o cursinho e o Enem como uma coisa que controlava a minha vida e que, meu Deus, se não passar vai ser o fim do mundo, acabou para mim. E não é assim. O cursinho, o Enem, eles não são a sua vida inteira. São só uma parte da sua vida e você tem que aprender a gerenciar a sua rotina para que ele seja isso mesmo, para que ele não te controle, para que você possa usar ele a seu favor, em prol da sua aprovação, e não ele usar você e dominar toda a sua vida. Enfim. Então, eu acho isso foi uma coisa muito importante para mim, aqui dentro desses 2 anos de cursinho. Entendi. E uma coisa que eu queria saber, assim, você fez 2 anos de mentoria, né? O primeiro ano você disse que foi, assim, pelas beiradas, né? Isso é muito comum, porque, de fato, infelizmente, é uma metodologia nova. Eu digo infelizmente porque não é o que muitas escolas, não é o que muitos cursinhos aplicam. Então, às vezes, quando os alunos entram aqui, eles acabam tendo um contraste muito grande com uma coisa que eles sempre viveram. Mas o fato de eu sempre estar em contato com aquele método, não quer dizer que ele seja o mais apropriado, não quer dizer que ele seja o que vai me fazer ter melhores resultados, né? Não é por isso, né? Porque eu faço há mais tempo e porque é o que a minha escola faz, que é o mais certo, né? Mas, assim, pensando de um ano para outro, porque, por exemplo, vamos pensar que você não conseguiu ser aprovado no primeiro ano, e eu queria saber como foi que você conseguiu enxergar que a melhora de um ano para outro poderia vir com a mentoria. Né? Porque às vezes a gente está no cursinho e quando a gente não passa, a gente quer atribuir essa culpa ao cursinho que a gente fez, né? Aquela mudança que a gente Uhum. tentou implementar. E aí eu queria saber como é que foi para você
enxergar que a mentoria, ela, na verdade, não tinha sido causa desta reprovação, mas, na verdade, poderia ser a melhora dela, né? Tipo, a solução para ela. O que é que se passa na sua cabeça nesse final de primeiro ano de cursinho? Eu acho que foi muito uma autoanálise, assim. Eu sabia que durante aquele ano eu não tinha, como eu falei anteriormente, não tinha entrado tanto de cabeça assim na metodologia quanto eu poderia ter feito, quanto eu poderia ter arriscado. Eu sempre ficava, eu começava, mas aí eu não confiava tanto, aí eu não vou procurar outro aqui, vou procurar outra opinião. E aí eu sabia que o que eu já tinha feito dentro da mentoria durante esse ano que eu não fui aprovada tinha me dado resultado, mas eu não tinha tido coragem de fato confiar naquela metodologia e assim, vou usar só isso aqui e vou vendo o que vai dar, porque dá um medo assim você confiar a sua preparação todo o seu ano, que se não der certo você vai tentar mais um ano inteiro, a uma coisa só. E, e é principalmente uma característica muito comum ter quem está começando assim no cursinho mesmo, quem está conhecendo Hum. agora. E eu, mesmo fazendo isso, eu já tinha conhecimento de que eu estava arriscando também ao ficar testando várias coisas diferentes. E aí acabou que pegando uma coisa ali, outra coisa aqui, eu acabei não terminando nada. Eu não consegui me dedicar tão bem a nada e eu não terminei do que tinha me proposto a fazer. Então, quando eu fui reprovada de novo, e, e assim, não foi diferença tão grande quanto no ano anterior. Já eu tive uma chance assim de passar, mas não deu. Bati um pouco na trave ali e ficou uma coisa um pouco distante. E aí eu pensei, não, se eu for tentar esse ano novamente, eu vou ter que escolher um caminho e seguir por ele. Não vai dar para ficar trocando direto, não vai dar para ficar testando uma metodologia ou outra, porque eu vou bater na trave de novo, eu vou acabar não terminando nada, eu vou acabar fazendo tudo mal feito e dividindo assim minha atenção em várias coisas diferentes e não dá para continuar assim. Então, eu decidi confiar na mentoria de novo, porque eu vi e o que eu já tinha feito no ano passado, mesmo que um pouquinho, mesmo que mais superficialmente, tinha dado resultado. Eu tinha conseguido aprender mais. A qualidade das aulas que eu assistia era muito boa, eu conseguia enxergar isso. Então, foi aí que eu passei a tentar arriscar, confiar naquele método ali que era tão diferente, que causava tanto estranhamento. Até hoje em dia, quando eu falo, quando falo sobre, né, como foi a minha preparação e falo com meus alunos também, eles de primeira eles estranham, assim, mas foi uma coisa que eu testei, eu arrisquei, eu botei minhas fichas todas lá e, e deu certo. E durante o ano inteiro eu fiquei com muito medo, assim, de tipo, será que eu tô arriscando uma coisa que, na verdade, não vai dar certo? Será que eu arrisquei demais? Será que não era bem assim? Será que eu tinha que voltar um pouco para o tradicional e ter aquela coisa de cursinhos e muitas aulas e muitas questões? Mas durante o ano você vai vendo que realmente vale a pena você arriscar, porque você vê a sua evolução durante o ano, você vê a sua evolução nos simulados, você vê a sua evolução de mentalidade também, de maturidade, você acaba ficando bem mais tranquilo consigo mesmo e com o que você está fazendo e por mais que sempre dá um medo assim de será que eu fiz certo esse ano, mas valeu bastante a pena confiar nessa metodologia. E assim, uma coisa importante é que, independente do caminho que a gente escolher, de certa forma essa insegurança sempre vai vir. Porque eu acho que a grande questão do Enem é a resposta final, né, de tudo que a gente investiu durante o ano, ela vem depois de muita coisa, ela vem depois de meses de preparação. Lógico que um ponto importante que você trouxe, você vai tendo evoluções periódicas, e isso é importante para quem está chegando agora, para quem está escutando o nosso vídeo no início da preparação, porque tudo é nessa perspectiva de que eu vou prosperar, de que eu vou melhorar, de que eu vou evoluir, não de que eu começo muito bem e tô top, você mesma falou, né? Você foi percebendo essa evolução, foi percebendo que foi melhorando e não começou já totalmente segura, eu vou nisso aqui. E independente do método que nós escolhermos, a gente tem esses riscos, porque por mais que a gente tenha essas evoluções, a resposta mesmo ela só vem depois. Mas um ponto também que você trouxe é, a mentalidade é uma resposta, essa mudança de mentalidade acaba sendo uma resposta de que se aquele método está funcionando. A evolução nos simulados, a evolução durante o ano, a segurança nos conteúdos é também uma resposta
de que aquele método tem sentido. Então, é importante a gente trazer isso para que a gente não coloque, os alunos que estão escutando isso, é importante que eles entendam. A gente não pode colocar toda a nossa expectativa, dizer, eu passei ou não. Porque às vezes, como você falou, você passou, você não passou por muito pouco, mas você teve uma evolução muito significativa. Então, isso quer dizer que aquele método tem sentido. Não sei ainda Uhum. 100%, porque, como você disse, ainda não tinha feito tudo bonitinho e tudo mais, mas ele tem sentido. Porque mesmo fazendo 50%, 60% do que ele estava me propondo, eu ainda tive uma evolução significativa. Então, isso é muito importante. E uma coisa que você falou que é essencial, uma frase, uma palavra, na verdade, que você disse que é importante para esse início do ano, autoanálise. Quando a gente tem a reprovação, se a gente não faz essa análise do que é que passou, do que é que eu posso fazer para melhorar, a gente acaba repetindo os mesmos erros do ano anterior e a gente não evolui. E aí, quantas pessoas a gente conhece que todo ano batem na trave, batem na trave, batem na trave, quando a gente pergunta, se pergunta, mas por que será que não deu certo ainda? Talvez seja porque o bater na trave lhe dê tanta segurança de que você está certo que você não para pensar no que poderia fazer o gol entrar. Né, o bater Uhum. na trave, ele é muito bom, ele é ótimo no sentido de que você vê que está crescendo, vê que está evoluindo, mas o bater na trave não é fazer o gol. Então eu preciso pensar: "Poxa, como é que agora eu mudo?" Você percebe que eu tenho que mudar poucas coisas, eu tenho que fazer pequenos ajustes, mas alguma coisa eu tenho que fazer, porque a bola não entrou. Então, acho que isso diferencia muitas pessoas. E às vezes tem uma galera que estava chutando lá para fora, a bola estava indo lá para não sei aonde, e essas pessoas que estavam, sob o nosso olhar, tão distantes da aprovação, fazem tanto esse processo de autoanálise que às vezes acabam fazendo o gol antes de quem estava tão mais perto. Porque essas pessoas estavam tão mais perto, não deram um passinho para trás para dizer, poxa, o que será que eu posso fazer, né, para melhorar? Mas aí, entrando agora na questão da metodologia da mentoria, como é que foi para você? O que é que você gostava mais, assim, como é que foi para você essa questão dos simulados? Porque muitos alunos têm muita resistência nos simulados do início do ano, por exemplo, com medo, né, de errar mesmo, é normal ter medo de errar, se frustrar com a quantidade de erros que a gente tem. E aí eu queria saber como é que foi para você esse processo, as ferramentas que você gostava mais, como é que você usou a mentoria aí no seu ano de preparação? Só antes de entrar nesse método aí, sobre o que você falou, de às vezes tem um pessoal muito distante e um pessoal tão perto e o que está mais distante chega mais rápido. Quando eu fiz o primeiro Enem, assim, depois que eu terminei o ensino médio, quando eu colocava para medicina, eu estava na posição 200, 300, tananã, e eu ficava assim, meu Deus, eu vou passar pelo menos uns 10 anos de cursinho aqui para conseguir, se eu for de pouquinho em pouquinho, meu Deus, eu vou demorar anos e anos. E aí, quando chegou nesse segundo ano de cursinho, que eu realmente consegui implementar o que a mentoria propôs e eu fiz toda essa mudança de rotina, toda essa mudança de mentalidade, eu consegui, assim, escolher qual faculdade que eu queria entrar, assim. A Perfeito. dificuldade não foi de, meu Deus, vou passar ou não, foi, meu Deus, qual faculdade eu escolho? Porque eu estava conseguindo entrar em várias, então, e muita gente que tinha passado anos e anos, assim, só batendo na trave, ainda não conseguia, eu acho que, que acho que foi um ponto muito importante essa autoanálise, você não colocar a culpa no externo, assim, às vezes é culpa do externo, às vezes é algum cursinho que você fez que não é tão bom, pode ser. Mas o que é que você fez, o que é que você pode melhorar em você que vai te ajudar a ser melhor, sabe? A se sair melhor nessa prova. Eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, assim, você se analisar para depois analisar o seu externo, assim, em questão de cursinho. Duda, só uma observação rapidinho antes de você falar sobre a pergunta que eu fiz. Isso que você falou é muito legal, porque às vezes o externo ele está perfeito. Você que é mentora deve pensar em alguém quando eu cito assim, essa questão que eu vou falar agora. Às vezes o aluno ele tem tudo, ele tem acesso a tudo. Ele tem o melhor cursinho que ele poderia ter, ele tem o melhor mentor que ele poderia ter, tudo bonitinho assim, os melhores materiais, as melhores ferramentas, só que o interno não está bem preparado. Então, inclusive, é possível distorcer esse externo. Eu tenho tudo que eu preciso, mas o fato de eu não estar me cuidando, de eu não estar prestando atenção em mim, de eu não estar refletindo sobre as minhas limitações, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas qualidades, e investindo o meu tempo de acordo com isso, acaba que o externo, tudo aquilo que eu tenho se torna superficial, porque eu não consigo usar aquilo tudo.
sabe? É como se eu tivesse todas as oportunidades do mundo, mas eu não tivesse nas condições de acolhê-las. Por isso que a gente fala muito de psicólogo, de ir para psicólogo, de procurar uma terapia, de fazer atividade física, de cuidar da alimentação, de se hidratar, de ter seus momentos de lazer, de ler leitura, de ter acesso, contato com cultura, de ir além desse universo de cursinho, 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 porque é um ambiente que é engraçado, porque é um ambiente externo que afeta muito o interno, mas o interno também determina muito desse externo, sabe? É como se Uhum. fosse uma troca que se eu não exalo também boas coisas e positividade, não no sentido de ilusão, mas positividade no sentido de estar bem comigo mesmo, é um ambiente que me consome muito. Então eu Uhum. preciso me blindar disso e não só me blindar, mas tentar exalar um pouco do que está em mim. Tanto que a gente fala muito de ecossistema aqui, e eu acho isso muito uma verdade. Se você faz uma comparação, tipo assim, alunos AM com alunos não AM, a gente consegue perceber uma discrepância muito absurda que parece que os alunos da mentoria vivem em outro planeta. De que tá tudo bem ter no É, cursinho, sendo que não é isso. Na verdade, são alunos que querem muito sair do cursinho, mas que só não estão se deixando ser consumidos aquilo por consumir, aquilo, né? né? É verdade. E foi uma mudança muito grande também, falando novamente, do primeiro ano para o meu segundo ano de cursinho. Que no primeiro, meu Deus, minha família não me via. Aniversários de primo, de avô, de não sei quem, ninguém me via. Ah, vamos para a praia. Eduardo não vai. Eduardo vai ficar em Mossoró estudando e ela não vai. E isso acabou comigo de uma forma que eu terminei o ano totalmente exausta, porque eu via que era o que todo mundo estava fazendo, que todo mundo dos cursinhos fazia, e eu não. Se todo mundo está fazendo, provavelmente é o que eu devia fazer também. E eu Tudo fazia para isso de uma forma muito, se todo mundo do cursinho estava fazendo, eu devia fazer também, logicamente. Então, eu apliquei isso com todas as forças. E aí eu terminei um totalmente exausta. Eu não sabia, não, acabou não fazendo sentido, assim, um ano eu estava estudando para medicina, tá, mas e minha vida? Para quê? Será que eu realmente quero isso? E aí, quando eu passei a fazer essa autoanálise, eu fui para o próximo ano de cursinho, eu fui com a mente muito mais aberta a aproveitar a minha vida de fato e tratar aquilo como uma parte dela. Então, tá, eu quero medicina, eu estou fazendo cursinho para isso, mas isso não é tudo para mim. Eu também tenho minha família, eu também tenho meus amigos, eu tenho meus momentos de lazer, eu tenho momento de atividade física, eu vou ler um pouco, eu não vou deixar de ver minhas séries também, mas tudo no seu tempo, tudo com base nas prioridades, mas sem deixar nada de lado, assim. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para que você se diferencie assim dos outros alunos de cursinho. É não deixar com que isso vá reger a sua vida para sempre. Perfeito. Aí agora, voltando aí à pergunta que eu tinha feito das questões das ferramentas na mentoria, né? Como foi que você usou, coisas que você fez que você acha que foram interessantes para o seu crescimento, né? Como é que foi? Porque normalmente esses vídeos a gente fala muito sobre reta final, como é que você fez na reta final, só que agora está muito no início do ano, então acho que o mais interessante para trazer para o pessoal que está vendo esse vídeo as coisas que você utilizou mesmo, assim, as ferramentas que você usou, como é que você fez e por que que você acha que isso funcionou para você. A primeira coisa assim que eu sempre falo quando eu falo do que eu usei na minha preparação, assim, material mesmo e ferramentas, foi sobre os simulados. No começo, eu levava cada rasteira dos simulados, que era assim uma coisa, uma loucura. Eu fazia simulado, eu terminava, não, estou confiante, pelo menos ali metade eu acertei. Aí eu acertava 16, 19. Eu ficava, meu Deus, e agora? O que é que eu tô fazendo na minha vida? Porque às vezes eu até pensava, vou procurar o mais fácil, né, para poder amaciar um pouquinho o egg, então, ou então não vou fazer mais simulado, não vou mais corrigir nem nada. Quando você vai corrigir um simulado que você erra muito, meu Deus, você passa muito tempo, porque são muitos erros, e aí você tem que se dedicar a cada um ali, da forma que se deve, né, relacionada ao erro que você cometeu. E aí dava muito trabalho, eu ficava, meu Deus, acho que eu vou desistir. Não aguento mais, não, porque como é que eu estou estudando assim, direto, passo horas e horas estudando e eu não consigo é, é, parar de me dar mal desses simulados, como é que pode? E aí parecia que quanto mais eu estudava, mais difícil tava sendo. Mas foi uma coisa que eu tive que realmente encarar assim, e dizer, não, se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E aí eu tentava enxergar aquele simulado como, de fato, o
que ia me ajudar a passar. Então, se é isso aqui que vai me ajudar a passar, vamos lá. Vou fazer, vou dar a cara a tapa mesmo e vou corrigir direitinho. Vamos ver aqui uma estratégia para eu conseguir corrigir melhor aqui, seja mais, uma divisão melhor das correções, um espaçamento maior, mas eu vou corrigir tudo e eu vou aprender com o que eu fiz aqui. E aí foi muito mais uma mudança de pensamento do que, de fato, uma mudança de resolução do simulado, sei lá, uma mudança de estratégia do simulado. Foi pensar que aquilo ali ia me ajudar e ir fazendo aos poucos, e evoluindo aos poucos e aceitando que cada um tem seu tempo e que eu não ia ter uma evolução assim do nada, do dia para a noite, que ia me fazer amar simulados. Meu Deus, amo simulados. Mas foi aos poucos, eu fui mudando de pensamento e aí no final do ano eu já estava assim, aula, não quero saber, me dê um simulado para fazer, por favor. Eu não queria mais saber de aula de jeito nenhum, eu achava super chato, só queria fazer simulado, simulado, simulado. Então, sempre que a gente tá assim com dificuldade em uma coisa e não tá gostando assim, eu acho que é muito importante que a gente insista mais um pouco e mude um pouco esse pensamento de que, meu Deus, não gosto disso, isso é ruim, não vou fazer. Se for alguma coisa importante para que, uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que vai te ajudar a ser aprovado, eu acho muito importante que você faça. E assim, aqui dentro da AM também, ferramentas que me ajudaram muito foram os vídeos de correção das questões. Eu sou uma pessoa muito mais visual, assim, nessa questão de aprendizado, então ver a resolução do pessoal e tudo mais, os professores, era muito, muito boa para mim. As aulas, os professores, eu sempre achei todos incríveis, assim, uma, uma aula que eu não gostava de jeito nenhum, de uma matéria que eu não gostava de jeito nenhum, que é da maioria das pessoas também, que era física. Quando eu entrei aqui, eu comecei a gostar muito das aulas de física, então me ajudou muito a superar os bloqueios que eu tinha, assuntos que eu não conseguia resolver, uma questão da mais simples. Eu conseguia resolver até umas mais difíceis, assim, que apareciam no simulado, e eram materiais, assim, muito bons, que eu conseguia, de fato, aprender, ver que eu estava aprendendo e refletir isso nos meus acertos, nos simulados durante o ano, e também no dia da prova, de fato. Então, foram, assim, esses principais, esses essenciais, foram os mais importantes para mim. Mas tiveram várias outras coisas também, ferramentas que me ajudaram, tipo o dashboard em si, toda a organizaçãozinha dele, do rastreador de simulados, você poder visualizar ali passo a passo da sua evolução, ver os simulados mais antigos, comparar os seus erros, poder analisar qual matéria você está errando mais, qual tipo de erro você está cometendo mais, e isso poder ajudar você a saber que caminhos tomar para poder melhorar é, a sua situação, né, o seu nível. Então, são várias ferramentas assim, muito boas, mas esses essenciais são muito diferenciados assim, de outros cursinhos que a gente vê. Fazendo um comentário assim sobre isso que você falou, eu achei muito legal, porque assim, a frustração ela tende muito a paralisar a gente, né? Eu digo por mim assim, quantas vezes eu não quis não fazer a prova porque eu sabia que eu ia mal nela, né? Mas como você falou, a gente sabendo que aquilo é importante, eu preciso encarar, né? Aquela situação. Acho que é muito comum em quem faz musculação, né? Muita gente tem medo quando o treino muda por fazer um exercício novo, mas a gente tem que fazer, porque a gente sabe que se mudou, né? Se mudou aquele treino, se adaptou àquele treino, é porque a gente precisa evoluir, treinar outros músculos, né? No sentido similar, treinar outras formas de cobrança daquela questão, treinar outra maneira de interpretar aquele conteúdo. E eu acho que é muito de mentalidade mesmo, assim, você trouxe essa palavra de uma maneira muito brilhante, porque não existe um mentor que convença um aluno, por exemplo, a fazer o simulado se não tem essa mentalidade de que aquele simulado é essencial. Não adianta. Às vezes eu posso passar 3 horas aqui falando, você vai falar, a gente chama uma pessoa, mais uma pessoa, chama 15 pessoas que passaram, as 15 pessoas falando a mesma coisa, a pessoa, faça a prova, corrige, a pessoa, faça a prova, corrige, eu também fazia só 15, eu também fazia só 10, eu não acertava nada, mas eu fui melhorando. Se não existe uma mudança de mentalidade na pessoa que escuta, né, na pessoa que está nessa preparação. E uma coisa que
muitas pessoas falam, e assim, eu acho que é um ponto até que a gente pode conversar aqui, sobre essa questão de não fazer o simulado no início, porque eu ainda não vi muitos conteúdos, né? Isso Uhum. é uma coisa que muitas pessoas falam, e que a gente tem contato nas mentorias, mas é uma coisa que nós tentamos conversar muito aqui na mentoria. E aí, por que, né, fazer essas provas desde o começo do ano? Qual é o sentido disso? Primeiramente que a prova, o simulado, e a Duda muito bem disse isso, ela não serve só para fazer questões. Ela é uma maneira de estudar. Ela falou, a gente viu os vídeos, a gente tem os vídeos de correção. Os vídeos de correção são praticamente uma aula de cada questão. Então, a diferença está em também enxergar qual é o objetivo daquele simulado. Eu estou fazendo aquele simulado só para fazer, só para ver qual foi a minha evolução? Não. Eu vejo o que é que eu errei, eu estudo o que eu errei, eu vou atrás do que eu errei. Logicamente que... E é até interessante isso, porque a própria mentalidade, ela me faz entender isso. Eu não preciso acertar agora. Se eu, não é que, tipo, eu não vou fazer porque eu não vi ainda. A mentalidade do Aimer, digamos assim, é o quê? Olha, eu não vi ainda, e é por isso que eu acho que eu acho que eu não vou acertar. Eu tenho um histórico, eu tô, às vezes, no primeiro ano de cursinho, você, no caso, no segundo ano de cursinho, já tem uma bagagem. Você teve dificuldade, mas você tem uma bagagem. Por exemplo, em física, eu tenho dificuldade, mas você tem a sua bagagem. Então, você pensa assim, olha, esse assunto eu não vi, então eu acho que eu vou errar. Eu até falo muito das mentorias, né? Olha, você tem seu rol de erros. Você pode errar aquilo ali, porque você não viu ainda. A questão é, não é porque eu não vi que eu não vou me dar a oportunidade de tentar fazer, porque você já viu aquilo alguma vez na sua vida. Então, tente ali resgatar da sua cabeça. Então, existe uma grande diferença entre porque eu não vi, eu não vou tentar, e entre eu vou tentar, mas eu sei que eu posso errar porque eu não vi. E aí, se eu erro, eu vou estudar e vou tentar acertar na próxima. E por isso os simulados são semanais. Para que semanalmente, eu sempre falo isso. Você acha que a pessoa que tem mais chances de acertar uma questão de análise combinatória na prova é uma pessoa que viu análise combinatória semanalmente ou uma pessoa que viu análise combinatória em uma semana? A pessoa que vive semanalmente, ela vai construindo ali um conhecimento, ela vai vendo as formas como são cobradas. Então, para mim, é uma maneira muito inteligente de se estudar. Lógico que a gente precisa das aulas, e você muito bem disse isso, você tinha as aulas da mentoria, via as aulas da mentoria, mas não adianta colocar ferramentas nos meus horários e na minha rotina se elas não têm sentido, né? E se eu não sei utilizar, acima de tudo. E aí, Duda, uma coisa que a gente queria também conversar hoje aqui é a questão do dia da prova, né? Como é que foi para você? Como é que foi estar lá no dia fazendo a prova? Como foi que você se sentiu? Como é que foi, assim, o dia da prova, assim, do ano que você passou? Você sentiu que você ia passar? Como é que foi isso? Eu costumo conversar até com meus alunos que durante o ano inteiro parecia que eu via assim sinais na minha vida, pequenos sinais assim, que eu achava, às vezes parecia que era só coisa da minha cabeça, mas no fundo assim eu sentia que eram sinais assim que vai até para um lado meio místico, né, da coisa, uma coisa meio religiosa e tal. Mas eu sentia que eu estava num caminho assim certo de de preparação e que realmente estava funcionando, nem só pelo prático mesmo, de ver resultados em simulados e conseguir render melhor nos estudos, mas de fato de me sentir melhor comigo mesma e me sentir mais feliz estudando aquilo e correndo atrás do que eu queria. Então, foi um ano que eu passei muito mais. Sempre tem o nervosismo, sempre tem a insegurança da vida, todo vestibulando, todo mundo que faz Enem. Mas eu me senti muito mais em paz com o que eu estava fazendo e eu conseguia visualizar muito melhor o meu objetivo e toda a motivação por trás dele. Os motivos, de fato, do porquê que eu queria tá ali fazendo aquilo. E, assim, foi um ano muito mais prazeroso de se estudar, foi um ano muito mais tranquilo, foi um ano muito mais em paz. E eu cheguei na prova, assim, bem mais, muito nervosa, com medo de, tipo, meu Deus, será que mais um ano não vai dar certo? Mas, mesmo assim, muito, muito consciente de tudo que eu tinha feito naquele ano, de todo o esforço que eu tinha colocado e que tinha realmente demonstrado resultado durante o ano. Eu pensei, não, eu estudei, eu estudei tudo que tinha aqui, eu estudei tudo que eu tenho para estudar, e nem sempre estudar tudo que tem para estudar é de fato, terminei o cronograma inteiro e vi tudo da mesma forma, com a mesma profundidade, todos os assuntos. Nem sempre é isso, mas você dá o seu melhor ali, conseguir fazer o máximo que você pôde, nas condições que você pôde, isso para mim
já é tudo, assim, já é 100% do que você podia ter feito. Então, eu sabia que eu tinha me dedicado 100%, e tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Então, eu fui bem com essa mentalidade na cabeça e para fazer a prova de fato tranquilo, sem muito pensando, porque isso é uma coisa que tira totalmente a sua energia durante a prova. De você estar lá fazendo a prova e você pensa, meu Deus, mas e será que eu devia ter feito tal cursinho mesmo? E eu fiz esse, e aí no meio da prova você está pensando sobre o seu ano de preparação, e será que eu fiz certo? Será que não? Será que eu vou passar? Será que não? E assim, é uma coisa que prejudica muito, que tira totalmente sua Uhum. energia ali, que você podia estar dedicando a fazer as questões e não faz, porque você está pensando no ano que passou, e será que eu podia ter feito melhor? Não. Mas assim, um pensamento que eu mudei muito foi: a hora da prova é a hora da prova, é aquilo ali, pronto, eu vou focar naquilo, eu vou pensar naquilo. E a prática dos simulados foi uma coisa que me ajudou bastante. Inclusive, eu fazia tanto simulado, assim, eu gostava tanto de fazer simulado que eu até ficava, tipo, repetindo na minha cabeça. Quando eu estiver na prova, não vai ser um simulado, porque às vezes, voltando um pouco nesse negócio dos erros que você falou, eu me permitia muito errar, que eu sabia que eu ia errar, e eu não ficava com raiva, assim, quando eu errava. Eu via aquilo ali uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de avançar, de aumentar o nível. Então, eu ficava com medo de quando chegasse na prova, eu fazer tão automaticamente que eu pensasse que era um simulado isso aqui. Não, eu vou Uhum. errar, eu vou corrigir depois e eu aprendo. Eu disse, não, agora é a prova, agora eu tenho que é para valer. Eu não posso me dar o luxo de posso corrigir depois. Mas é muito legal o que você falou sobre errar, porque é justamente isso. Quando você para de ficar com raiva dos seus erros, para de ficar com medo de errar, você consegue avançar muito mais, porque você pega aqueles erros e diz, tá bom, o que é que eu posso trabalhar aqui em cima desses erros para eu melhorar? E aí, quando chega lá na prova, você fica muito mais em paz, mais tranquila de saber que o que você errou, tudo aquilo que você pôde fazer para corrigir esses erros, essas lacunas que tinham na sua cabeça sobre os assuntos que iam cair e sobre formas de fazer questões, você conseguiu corrigir todos, seja pedindo ajuda a alguém, seja sabendo resolver por si próprio, às vezes, pela prática, você consegue achar ali o erro, mas você vai muito mais em paz para a prova sabendo que tudo que você podia ter feito ali, você fez. Você não deixou de encarar nenhuma dificuldade e você trabalhou para ser um dia muito, muito proveitoso, a prova muito proveitosa para você e tentou até o último minuto também. Perfeito. Isso é muito bacana. E a gente vê muito isso aqui na mentoria, Duda, como mentora, com certeza deve ter tido contato com isso, porque às vezes os alunos, eles não passam, mas eles são extremamente gratos, sabe? Extremamente gratos pelo ano, eles ficam extremamente felizes com o que aconteceu durante o ano, porque eles sabem que, tipo, eu não passei, mas eu evolui tanto, eu melhorei tanto, eu fiz tanto coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, sabe? Eu tenho alunos que falam muito isso, tentando fazer um simulado. E aí eu comecei a fazer 10. E isso já é muito impactante, né? Como a gente falou no início da nossa chamada, né? Não é só passar, que me diz que eu fui bem, que me diz que aquilo funciona, que me diz que está tudo certo. Não é só passar. Tem várias coisas que acontecem antes, inclusive essa evolução, essa percepção de mentalidade, esse encarar o erro de uma forma mais madura, né? Eu achei isso bem bacana. E aí, Duda, aproveitando aqui para a gente encerrar a nossa chamada, que já já vai começar o SISU, eu queria que você falasse um pouquinho também como é que foi o processo de SISU para você, depois que você fez esse ano da mentoria, né? Depois que você captou esses sinais que você disse. Como é que foi o processo do SISU e como é que você recebeu sua aprovação, né? Como é que foi a notícia? Como é que você viu que tinha passado? O SISU foi tranquilo? Como é que foi esse processo assim para você? Assim, tudo começou no dia de sair a nota, né? Porque eu sabia que dependendo da nota, eu ia ter chance, eu não ia, dependendo das análises que eu tinha feito dos SISUs passados. E aí eu estava muito nervosa para ver a nota. E aí, quando saiu, sempre era aquela demora, né? A gente sempre demora muito para entrar no site, tá travando, não sei o que. Eu pensei, não, só vou conseguir ver amanhã. Mas deu meia-noite, assim, o INEP disse, não, soltamos a nota. Vou olhar, vou tentar, né? Vai que. E assim, por Custa fora eu nada, tava né? tentando ficar tranquila, mas por dentro eu tava aqui toda nervosa, toda me tremendo. Mas vou tentar dar uma olhada aqui. Não custa nada entrar para ver se dá para ver. E aí eu entrei, e assim que eu entrei, já foi para a página do participante, já consegui entrar. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu fiquei encarando ali aquela notificação, a nota liberada, não sei o quê.
E agora eu olho, vou olhar. Quando eu olhei, que eu vi que eu tinha aumentado, assim, horrores, mais de 30 pontos até, consegui quase 800 pontos de média, eu fiquei, meu Deus, eu? Fui eu? Primeiramente eu olhei assim, eu fiquei, não fui eu, com certeza não. Aí eu olhei assim, aí eu calculei de novo, eu disse, não é possível. É Aí eu mandei para amigo responder, meu, será? eu mandei para amigo meu, eu disse, calculei para mim, por favor, que eu não tô acreditando nisso não. E quando eu vi que realmente tinha sido, meu Deus, eu desabei a chorar. Chorei. Aí eu cheguei pra minha mãe, meus pais dormindo já, eu cheguei pra minha mãe chorando, morrendo de chorar. Ela, meu Deus, o que foi? O que foi? Pensou que alguém tinha morrido, né? E eu morrendo de chorar, mãe, não sei o quê. Aí o que foi? Foi baixo, passou. Não passou o bichinho, não sei o quê. Eu disse, não, mãe, foi pouco. Aí foi um chororô gigante, ela me abraçando. Isso aí foi só a nota, eu não sabia nem o SISU, mas eu já estava muito feliz. E quando começou o SISU, que saiu a primeira parcial, eu, assim, nervosa ainda mais, porque eu pensei, não, eu tirei essa nota, mas aí todo mundo tirou uma nota muito maior que eu e o corte vai ser 820, nível USP e pronto, não passei. E aí, quando saiu a primeira parcial, eu tava dentro, eu fiquei, meu Deus, mentira, é mentira. Quando foi na segunda, eu disse, não, é mentira, não pode ser. Aí, quando foi na última, quando saiu o resultado, e eu passei. Assim, é como eu disse, já falei até com outras pessoas aqui, outros mentores. Não parece que é verdade. Você entra dentro da faculdade e não parece que você está lá, porque é tudo muito. Você passa tanto tempo visualizando aquilo e sonhando com aquilo, e quando chega você não acredita. Eu estou indo para o segundo período agora e não parece, não parece que eu estou na faculdade ainda. Não demora muito para cair a ficha. Gente, eu vou Mas falar uma assim, coisa. Eu estou no sétimo período e eu sinto a mesma coisa. Até hoje eu acho que eu vou entrar no internato. Eu fico, meu Deus. Que... Sério, e é muito doido. Assim. Imagina que as pessoas te perguntam na rua. O que é que tu faz? Faço, mas eu estudo medicina. Onde? Tu fala, não, UFRN, né? No meu caso não é UFRN, mas tu fica, meu Deus. Tipo, até hoje eu acho eu não muito top responder essa pergunta, sabe? Eu adoro que me perguntem, porque eu adoro responder. é tanto tempo também perguntando, você faz o quê? Não, estou estudando para medicina, não estou fazendo Enem ainda, que você, quando você vai responder isso, você fica triste, não estou fazendo Enem ainda, não estou estudando para medicina, a pessoa chega e olha para você assim meio, tá bom, legal, boa sorte. Aí quando você passa, que você fala, não, eu faço medicina agora em tal faculdade, o povo fica, que massa, eu disse, É, que massa, não, a nem mudança parece, do mas nosso semblante que muda da outra pessoa também, né? É muito top isso. E assim, pensando em coisas que ficaram para você, assim, se você pudesse dar algum recado, né, uma mensagem final para uma pessoa que vai começar agora a preparação, uma pessoa que está em dúvida entre ficar ou não na mentoria, entre entrar ou não na mentoria, o que é que você diria assim de uma mensagem final para essa pessoa? acho que eu diria assim, dá medo, dá medo entrar nesse mundo do cursinho, dá medo você confiar todo o seu ano, toda a sua preparação, todo o investimento que seus pais muitas vezes têm em você, o investimento que você mesmo coloca aqui para tentar esse sonho, né, de ser aprovado numa faculdade, de ser aprovado em medicina, mas vale arriscar, é, confiar numa metodologia diferente, sair do comum que todo mundo faz, que muitas vezes não só faz é que eles batam assim na trave, na parede e tá sempre repetindo aqueles mesmos erros assim. Então vale muito a pena você testar uma coisa nova e dar mesmo a cara a tapa e tentar enfrentar os seus próprios suas próprias questões dentro de si, os seus próprios dilemas ali e conseguir, meu Deus, eu fico toda Não, se preocupe não, corta tem também coisa que a essa. gente tem editor, por favor, dê o gás aqui. Vale muito a pena você fazer essas autoanálises, fazer investir nesse autoconhecimento, assim, e mudar totalmente a sua rotina. Investir de fato, num cursinho que vai ver além do seu estudo, além daquela preparação ali para a prova de fato, mas vai ver a sua vida como um todo, vai enxergar a sua vida como um todo e dar a prioridade que precisa para que o conjunto esteja bem, o conjunto da obra esteja bem, para que você consiga se sair o melhor possível, né? Que eu acho que é o principal daqui.
Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de dar a cara a tapa, de bater na parede, quantas vezes for necessário para conseguir alcançar aquilo que você quer. Sempre dando prioridade é o que realmente importa. Não esquecendo da sua vida, que você tem à sua volta, né, que é muito importante. E é isso. Não ter medo, basicamente. Não ter medo de tentar arriscar e seguir o sonho que você quer. Pronto, Duditas, fomos todas as perguntas aqui. Foi ótimo, você arrasou muito.